Olá, eu sou a engenheira civil especialista Aline Martins. Vou falar sobre os rejeitos da extração e beneficiamento mineral. Primeiro, vamos uma leve introdução. Né? A mineração, ela é uma atividade que se refere à pesquisa, exploração, extração e uso dos minérios que estão situados no subsolo. Né? Além disso, ele é um setor extremamente lucrativo, pois os minérios metálicos e não metálicos estão presentes em diversos produtos e recursos utilizados pela população mundial. Né? Na atividade da mineração, grandes volumes e massas de materiais são extraídos e movimentados. A quantidade de resíduo gerada pela atividade depende do processo utilizado para a extração do minério, da concentração da substância mineral estocada na rocha matriz e da localização da jazida em relação à superfície. Como a atividade da mineração é uma atividade de grande porte, elas geram resíduos. E dentre os principais tipos, né, de resíduos sólidos estão os estéreis e os rejeitos. Os resíduos estéreis, eles são os materiais escavados gerados pelas atividades de extração ou lavra no decapeamento da mina. Ele não tem valor econômico e ficam geralmente dispostos em pilhas. Eles são compostos basicamente de fragmentos de rochas e solos. As pilhas do resíduo não apresentam maiores problemas de segurança estrutural, se projetadas seguindo as técnicas corretas de geotecnia, e com o fechamento adequado e cobertura vegetal, eles ficam integrados à paisagem. Já os rejeitos, eles são resíduos resultantes dos processos de beneficiamento, a qual são submetidas as substâncias minerais. Os rejeitos da mineração, eles são compostos por partículas finas, derivadas da rocha explorada, e que não são aproveitados após o processo de beneficiamento. Os rejeitos, eles podem ser separados tanto de acordo com a granulometria, que pode ser fina, que é a lama, ou grossa, que são os rejeitos granulares. A mineração, ela dá insumos, né, para produzir itens que são essenciais no nosso dia a dia. No entanto, ela é uma atividade que pode modificar profundamente o ecossistema local, na medida em que a imensa quantidade de resíduos gerados é descartada erroneamente no meio ambiente e enormes cavas são abertas no solo, por exemplo. E ainda a questão da água, né? Pois a mineração ela utiliza um extraordinário volume de água em variadas fases, como a pesquisa, a lavra, o transporte, entre outros. E toda essa atividade ela causa vários impactos ao meio ambiente, sendo eles a degradação da paisagem, já que ela requer, né, uma área muito grande para ser desmatada, onde vai ser retirado o solo fértil e a área vai ser recortada em blocos, que confere à região uma paisagem repleta de degraus, né, modificando toda a paisagem. Há também o desmatamento, pois se refere à retirada, né, da cobertura vegetal, onde diversas áreas são desmatadas, provocando até alterações climáticas e causando prejuízos à fauna e à flora. Temos a poluição e a contaminação dos recursos hídricos, que podem ser por meio do alto consumo de água para o beneficiamento do minério, por meio do rebaixamento do lençol freático na etapa da extração do minério, né, diminuindo o fluxo de água dos rios, impactando também a recarga dos aquíferos, e a possível contaminação das águas por meio dos rejeitos, com concentração de substâncias tóxicas que são levadas até os recursos hídricos por meio do escoamento superficial das águas ou através do solo, que também chega a contaminar, né, os recursos hídricos. Temos também a poluição e a compactação do solo, pois é retirada, né, do solo fértil e feito o seu posterior recorte, o solo desnudo, ele vai haver a perda da fertilidade e o favorecimento da sua compactação, pois ao longo da extração dos minérios, os solos
eles podem ser contaminados, que como é o caso das minerações de chumbo e zinco, onde algumas áreas acabam se tornando inutilizadas, visto que as substâncias podem permanecer ao longo do tempo no solo. Temos também a poluição sonora e a alteração da qualidade do ar, pois a preparação das áreas para a mineração se dá muitas vezes por meio de explosões, e os maciços rochosos muito compactados passam pelo processo de desmonte com o auxílio de explosivos, que causam ruídos que perturbam a biodiversidade e muitas vezes espantam os animais de suas áreas. E outro problema também é a alteração da qualidade do ar, pois durante os processos da construção da infraestrutura necessária, a emissão de partículas sólidas e poluentes à atmosfera, a redução da biodiversidade, pois com a contaminação e a poluição dos recursos hídricos e do solo, eles também provocam, a perda da biodiversidade, pois muitos animais perdem seu habitat natural e acabam fugindo para as outras áreas, bem como a perda de espécies de plantas na região devido à retirada da cobertura vegetal. A redução também da disponibilidade de materiais, pois em algumas áreas de mineração há até o esgotamento total do recurso mineral extraído, o que as torna, inutilizáveis. E também a geração de resíduos e disposição inadequada dos rejeitos, pois a produção do rejeito ela não é nenhum problema desde que elas sejam contidas ou remanejadas para a recuperação das áreas. Contudo, durante a fase de extração, se ela não for realizada da maneira correta, esses resíduos eles podem alcançar os recursos hídricos, contaminando-os. E outro problema também é o volume dos depósitos de rejeitos contidos por barragens, que se não forem fiscalizadas, elas podem se romper e ter esse volume transbordado para as áreas mais baixas, alcançando os cursos d'água e poluindo o meio ambiente, como foi o caso, das barragens de Mariana e Brumadinho. Então, como mitigar esses impactos ambientais, Pelo fato da mineração ela ser uma atividade exercida em áreas que estão geralmente mais distantes dos centros urbanos, muitas empresas não se preocupam com a questão ambiental porque estão longe dos olhos de grande parte da população. Entretanto, devem aplicar novas tecnologias e buscar inovação para tornarem suas operações menos nocivas ao meio ambiente. E dentre as medidas mitigadoras, nós temos o descarte correto de resíduos, a criação de protocolos de emergência, a adequação dos projetos à legislação ambiental, o aumento da rigidez nos parâmetros de segurança, reabilitação das áreas degradadas, gestão hídrica. Quando a gente diz a gestão hídrica, reduzir, a menor quantidade possível o uso da água nos processos de extração e beneficiamento mineral, além da reciclagem e reutilização dos rejeitos, na verdade dos resíduos, que podem ser utilizados para a fabricação de outros produtos, como aterro, tijolos, blocos cerâmicos, entre outros, e alguns casos também que podem ser utilizados até na agricultura. E depois do conteúdo abordado, finalizo com a frase de Johann Goethe, onde diz que a natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. Então fica aqui um convite para a gente cuidar da nossa natureza, conservar o nosso meio ambiente e preservar a vida.